Estamos iniciando nossa última aula de aconselhamento cristão ou aconselhamento pastoral, como queiram, e na aula de hoje eu vou abordar algumas questões que trazem desequilíbrio pessoal e familiar. São situações, são episódios que podem marcar a vida de uma pessoa por um longo tempo ou até mesmo para toda a sua vida. E essas questões elas precisam ser tratadas por um conselheiro, por um pastor no trabalho de aconselhamento pessoal, na orientação dos membros da igreja ou de quaisquer pessoas que procurem ajuda, que queiram ajuda de um pastor, de um líder, de um conselheiro cristão. E essas questões, elas, embora não sejam muitas, eu anotei aqui 6 questões que são muito importantes, que são significativas, e não vamos tratar exaustivamente, não vamos esgotar o assunto, mas vamos tratar dessas questões porque elas são importantes e eu diria que são normais, são até corriqueiras na vida de um conselheiro cristão. São coisas que estão acontecendo todos os dias e pessoas afligidas, atingidas por essas situações, sempre procuram o pastor, sempre procuram um líder cristão maduro, experiente, sempre procuram alguém para ajudá-las. E essas questões trazem um desequilíbrio na vida emocional, na vida espiritual, nos relacionamentos das pessoas. Por isso, elas precisam ser tratadas, precisam ser encaradas com muita seriedade. E eu começo falando da rejeição. A primeira questão que traz um desequilíbrio pessoal, familiar, espiritual é a rejeição. O sentimento de rejeição talvez seja um dos mais terríveis e destruidores da personalidade humana. Essa rejeição, ela marca principalmente, marca mais profundamente e mais decisiva ou definitivamente quando ela acontece naqueles anos de formação da personalidade. Se essa rejeição acontecer na infância, se ela acontecer nos anos de pré-adolescência e adolescência, a tendência até mesmo porque a pessoa que é vítima da rejeição, ela não tem maturidade, não tem ferramentas, não tem condições de trabalhar esse sentimento, de trabalhar esse ou esses episódios, porque normalmente não é um episódio único, não é um fato único, mas é algo continuado, algo que vem se repetindo e que a pessoa vem sentindo intensa e repetidamente. Então, a criança, o pré-adolescente, não tem como tratar desses sentimentos, e isso acaba lhe marcando definitivamente. A rejeição traz um sentimento de inutilidade, de absoluta falta de valor. Quando a criança sente a rejeição por parte dos pais, isso é potencialmente destruidor. Na adolescência, muitas vezes acontece naquela primeira paixão, não é nem amor, é a primeira paixão, é aquele adolescente, eu ia dizer aquela criança, aquele adolescente apaixonado e que sente a rejeição, o desprezo e muitas vezes até mesmo a zombaria da pessoa amada, que não lhe retribui o sentimento, que não sente nada, que não tem maturidade nenhuma para lidar com uma situação dessa, e ainda faz graça, faz piada da situação. Então, isso também é potencialmente avassalador. Quando a pessoa sente a rejeição, parece que o seu mundo desaba, parece que o seu mundo rui, ou que o mundo rui ao seu redor. Tá? Então, esse sentimento, ele tende a
continuar sendo sentido, acompanhar a pessoa nos anos subsequentes e prejudicar terrivelmente os seus futuros relacionamentos, porque começa minando a confiança que a pessoa tem em si mesma. A autoestima, a autoconfiança vai lá embaixo com a rejeição. Então a pessoa acaba levando isso para a vida e levando isso para relacionamentos futuros. Um bom conselheiro tem que trabalhar com isso. Quando nós tratamos de pessoas que sofrem de rejeição, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós estamos ajudando a reconstruir uma personalidade. Você precisa mostrar para aquela pessoa o seu valor, mostrar que a rejeição não é definitiva e não é total. Existem pessoas que nos amam, que nos querem bem, que se importam conosco, e acima de tudo nós temos o amor de Deus sobre as nossas vidas, temos o amor de Deus votado, dado a nós, e a maior prova do amor de Deus foi Jesus Cristo morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Mesmo que a rejeição seja total, o que não acontece. O que não acontece. O grande problema, quando a pessoa diz ninguém me quer, ninguém me ama, é que alguém importante e significativo lhe rejeitou. Mas isso não abrange a totalidade. Sempre existe alguém que nos ama, que se importa conosco, que faria qualquer coisa por nós, seja a nível familiar, seja a nível de amizade, seja a nível de sentimental, de relacionamento. Então, essa rejeição total, esse ninguém me ama, ninguém me quer, na verdade, é uma distorção da realidade, baseado normalmente por por uma única rejeição, por uma única pessoa que nos rejeitou, e às vezes até por um único episódio de rejeição, e que não foi rejeição. Foi um episódio infeliz que acabou marcando, mas naquele momento a pessoa se sentiu rejeitada. Há um texto bíblico muito interessante, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, diz o profeta, o Senhor me acolherá. Esse é um texto que pode ser trazido na sessão do aconselhamento e mostrar que nós temos um Deus que nos ama e que já fez, não faria, já fez tudo por nós, deu seu Filho Jesus. Então, trate da rejeição com muito carinho. Não desdenhe da pessoa que se sinta rejeitada. Não minimize o episódio, ele é sério. Mas muitas vezes é necessária uma ressignificação desse episódio, uma nova leitura da situação ocorrida. E muitas vezes não foi uma rejeição completa, definitiva. Foi uma rejeição daquele momento por circunstâncias quaisquer, e aí a pessoa carrega aquele sentimento de rejeição. E mesmo que tenha ocorrido a rejeição, filhos que foram abandonados pelos pais ou por um dos pais na infância tendem a carregar essa dor, esse sentimento por toda a sua vida. Pessoas que tiveram seu casamento desfeito, pessoas que foram abandonadas por alguém que amaram profundamente ou que não tiveram o seu amor correspondido. Então, isso é sério, isso é muito sério e deve ser tratado com seriedade à luz da palavra de Deus. Uma segunda questão que traz um desequilíbrio pessoal e familiar é o luto. A morte e o luto são questões difíceis de enfrentar. É muito difícil enfrentar a morte, é muito difícil enfrentar o luto. Para o cristão,
a morte não é o fim da existência, mas é a entrada na vida eterna. Isso consola? Sim e não. Na hora do luto, na hora da morte, na hora da dor, pode consolar sim, deveria consolar, mas nem sempre consola. Nós sabemos que aquele que crê em Cristo sabe que o cristão estará para sempre com o Senhor. Jesus tratou disso com muita seriedade com Marta e depois com Maria, quando do episódio da morte e posterior ressurreição de Lázaro. Jesus deu todo o cuidado, todo o apoio, ouviu, permitiu o desabafo, a reclamação, a queixa, eu falei disso na aula anterior, e depois, então, ele fez o milagre. Mas ele diz algo nesse episódio que é fantástico, que é tremendo, que nos enche de esperança. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Isso traz o conforto para o crente quando o falecido, a falecida também é cristão. Aí, se não é, existe um outro problema, uma dor profunda, porque o ente querido não aceitou a Jesus, não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí aquele desespero, aquela tristeza, aquela angústia em saber que aquela pessoa está perdida eternamente. E o conselheiro não pode dizer o contrário, porque a palavra de Deus diz isso. E alguns conselheiros, na hora de tentar, não, quem sabe na última hora teve a oportunidade, não aposte nisso, não conte com isso, não traga isso à tona, porque, acredito eu, isso é extremamente improvável. É extremamente improvável. Então, não fique consolando ou tentando consolar as pessoas com coisas improváveis. Era crente, amém. Jesus levou, foi para o céu, acabou, está na glória, está na eternidade. Glória a Deus. E temos que nos confortar. Não era cristão, nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. É lógico que eu não preciso dizer isso na hora do luto, mas está perdido, é o que a Bíblia diz. E aí eu tenho que procurar outra maneira de consolar a pessoa e não com promessas que não têm base bíblica, ou com hipóteses que provavelmente não existiram. Quando se fala do luto, existem 5 fases no luto que são muito importantes o conselheiro saber. Na hora de aconselhar uma pessoa enlutada, o conselheiro precisa conhecer essas 5 fases do luto. Quais são elas? Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O luto ele pode durar, e normalmente ele dura ali de 6 a 12 meses. Algumas pessoas conseguem processar o luto mais rapidamente e superar essa fase de luto também mais rápida, mais precocemente. Mas entre 6 a 12 meses é normal a duração do luto. A negação é quando a pessoa recebe a notícia, não, isso não aconteceu, eu não acredito, isso não pode, não está acontecendo, não é verdade. A pessoa fica ali negando aquele fato, negando a morte do ente querido, se recusa a aceitar. E normalmente isso é muito rápido, muito breve. Mas há pessoas que 6 meses, 1 ano, 2 anos depois continuam ainda na fase da negação. Não superaram.
Normalmente essa fase é muito, muito rápida mesmo. Aí vem a raiva. Raiva da situação, raiva de quem provocou o acidente, de quem tirou a vida, do médico que não foi competente, raiva de Deus muitas vezes. Eu estava aconselhando uma pessoa, visitando, na verdade, uma pessoa que havia perdido num acidente o seu irmão. Um homem maduro que foi brincar de moto e ele ficou em pé em cima da moto, soltou as mãos do guidão com a moto andando e aí ele sofreu um acidente e acabou morrendo. E quando eu visitava essa pessoa, ela falou para mim: eu não entendo por que Deus levou o meu irmão. Aí eu fui obrigado a dizer para essa pessoa que Deus não tinha nada a ver com aquilo. Um homem maduro, ou pelo menos, assim, em termos de idade, se fosse maduro não faria o que fez. Um homem com idade suficiente para raciocinar, vamos colocar assim. Em primeiro lugar, bebe, e bebe bastante. Em segundo lugar, bêbado vai pilotar a moto. Em terceiro lugar, vai fazer graça. Aí eu perguntei para a pessoa, o que Deus tem a ver com isso? Ele fez escolhas erradas. A primeira escolha foi beber e pilotar. A segunda escolha, ou a primeira escolha foi beber, a segunda foi beber e pilotar, a terceira foi fazer graça, foi aparecer. O que Deus tem a ver com isso? Deus não levou essa pessoa. Essa pessoa foi sozinha. Ela foi por fruto da sua... Não adianta sentir raiva de Deus. E vamos pensar que Deus tenha recolhido alguém. Deus sabe o que é melhor para nós. Os propósitos de Deus são perfeitos. Então, você não pode culpar a Deus, mas na hora da raiva se culpa a Deus. Terceiro lugar vem a barganha, quando você começa a tentar negociar com Deus. Normalmente isso é logo depois da morte, né? Logo depois da notícia da morte. Ah, meu Deus, se o senhor devolver, eu vou fazer isso. Se o senhor não, queridos, que bom que Jesus estivesse aqui fisicamente. Que bom que nós fôssemos tão cheios do Espírito Santo, que nós ressuscitássemos os mortos em o nome de Jesus. Mas não adianta negociar com a morte. Até mesmo pensando em Jesus aqui no nosso meio, fisicamente hoje, Jesus viveu 33 anos e meio aproximadamente. Quantas pessoas morreram ao redor de Jesus? Dezenas, centenas de pessoas. Jesus ressuscitou 3. Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. E os outros? Os outros, Jesus deixou que seguissem o curso normal da humanidade. Que, como disse Davi, fossem pelo caminho de todos os mortais. Então, mesmo que Jesus estivesse aqui presente fisicamente, nem sempre ele iria ressuscitar os nossos mortos. Raramente ele iria ressuscitar os nossos mortos. Então, essa fase de barganha, ela existe, é real, praticamente todo enlutado passa por ela, mas não resolve o problema. E um bom conselheiro tem que levar a pessoa à quinta etapa, que é a da aceitação. A negação, a raiva, a barganha não vão resolver o nosso luto, não vão devolver a vida da pessoa, não vão mudar a situação. Aí tem uma quarta fase do luto, que é a depressão.
Eu estou sendo assim muito sintético nisso, apresentando apenas em linhas gerais. Quando a pessoa cai numa depressão, muitas vezes uma depressão profunda, decepcionada com a vida, com Deus, com tudo, e a pessoa não quer ver ninguém, não quer ver a luz do sol, não quer sair, não quer se alimentar, às vezes descuida até da higiene pessoal. E essa fase de depressão, em alguns casos, ela se prolonga indefinidamente, e isso é altamente prejudicial. Essa fase tem que ser vencida, e um conselheiro experiente, cheio do Espírito Santo, ajuda a pessoa a superar qualquer uma dessas 4 fases: negação, raiva, barganha, depressão. E o alvo do aconselhamento de uma pessoa enlutada é a aceitação. Aconteceu, lamentavelmente, ficaram boas lembranças? Nem sempre. Ficou a saudade, ficou o vazio, mas a vida segue e nós temos que superar e seguir em frente. Então, a aceitação do luto é o objetivo de todo conselheiro cristão. A terceira questão que traz desequilíbrio é a questão da sexualidade. A nossa sociedade, ao que tudo indica, está obcecada pelo sexo. Trata-se de um assunto de interesse geral, nas escolas, na televisão, nas revistas, nos anúncios, na literatura, na música, no cinema. Aquilo que Deus criou para o prazer e a intimidade do casal, dentro do casamento, foi pervertido, foi mudado e tem sido usado de uma forma totalmente contrária aos propósitos de Deus. Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do pecado sexual. Parece-nos que havia uma libertinagem desenfreada e a prática do homossexualismo, da homossexualidade, era algo comum em Sodoma e Gomorra. Admá e Zeboim também foram destruídas juntas pelo mesmo problema. Parece que era o centro da imoralidade, da prostituição, da fornicação, da homossexualidade no mundo antigo, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. E por isso Deus destruiu. A gente sempre fala em Sodoma e Gomorra, mas foram 4 cidades. A sexualidade doentia distorce o plano perfeito de Deus para os seres humanos. Destrói a intimidade, destrói a comunicação, destrói a confiança. É egoísta, expressa, via de regra, um desejo de manipular, de controlar a outra pessoa, de tornar a outra pessoa um objeto de prazer. A prática do sexo fora da visão de Deus traz efeitos devastadores sobre a personalidade, sobre a relação conjugal, sobre a família. É impossível compreender ou descrever adequadamente os efeitos do sexo fora do casamento. Segundo a Bíblia, a atividade sexual fora do casamento é pecado, e todo pecado não confessado e abandonado para receber o perdão de Deus traz consequências aqui e receberá um juízo futuro eterno. Os efeitos do pecado surgem muito depressa. O prazer dura pouco, tem uma curta duração, mas as consequências poderão se prolongar e muitas vezes acompanhar a pessoa por toda a sua vida. Emocionalmente, traz consequências: culpa, vergonha,
ciúmes, medo, ansiedade, insegurança, ira, depressão. Há pessoas que se agridem, se automutilam como consequência de uma vida promíscua e imoral ou às vezes de abuso. Espiritualmente, a fornicação, o adultério, a luxúria são condenados pela Escritura e nos afastam de Deus. Se interpõe entre nós e o Deus Santo. A vida espiritual de uma pessoa que se entrega à devassidão e aos prazeres sexuais, ela é nula, ela não existe. Ela não existe para satisfazer a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus, mas para satisfazer os seus instintos egoístas e carnais. Fisicamente, pode trazer uma gravidez indesejada, pode trazer doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS, por exemplo. Então, nós precisamos levar isso com muita seriedade. Mesmo no mundo moderno, o conselheiro cristão, ele precisa atentar para isso e no seu aconselhamento tratar isso com seriedade. O que ele pode fazer? A maioria de nós apontaria ou deveria apontar para o que a Bíblia diz e para os efeitos e consequências sociais, família, igreja, de uma vida sexualmente devassa, depravada, sem regras, sem limites. Através da palavra de Deus, levar a pessoa a reconhecer que a sua liberdade, na verdade, é pecado e ofende a santidade de Deus. Independente de qualquer situação, de qualquer desejo nosso, a palavra de Deus prevalece e deve ser obedecida. Nós não podemos usar dados científicos, dados sociais, que contrariem, que contradigam a palavra de Deus. Hoje, a grande mídia, principalmente a televisão, ela tenta mostrar que tudo isso é normal e que o ser humano pode fazer o que bem entender, desde que não prejudique ninguém e que haja consenso. Mas à luz da palavra, isso não é verdade. A homossexualidade, ela é justificada e provada cientificamente, tudo isso entre aspas, porque não é verdade. A Bíblia continua chamando de pecado. A Bíblia continua chamando de pecado. A Bíblia continua condenando. Ninguém nasce gay. Pessoa se torna. A liberdade para fazer o que quer com o seu corpo, meu corpo, minhas regras, muito usada pelos defensores do aborto. Seu corpo é templo do Espírito Santo e as regras são as bíblicas. Seu corpo, corpo do Espírito Santo, não é meu corpo, minhas regras. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Submeta-se à palavra de Deus. Nós vamos, no aconselhamento nessa área sexual, usar a palavra de Deus. E a Bíblia é bem clara na questão da imoralidade sexual. E o ajudador, o conselheiro cristão considera a palavra de Deus como única fonte de estabilidade e certeza com respeito à vida moral, à vida sexual. Ela deve ser o nosso guia no aconselhamento. E o sexo fora do casamento é pecado. Ponto final. É o que a Bíblia diz. É lógico que o conselheiro vai ajudar o aconselhado a vencer a imoralidade.
mas ele começa definindo as coisas. E sexo fora do casamento é pecado. Não negocie isso, porque isso é inegociável. Uma quarta questão que traz desequilíbrio pessoal e familiar é a culpa. Mesmo que o sentimento de culpa muitas vezes nos atinja, ele tem um propósito benéfico. Serve de aviso que existe alguma coisa errada em nossa alma, em nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com as outras pessoas. Significa que temos violado princípios morais e éticos nos quais cremos, ou que praticamos algo que consideramos mal, que consideramos errado, ou que deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito. Em regra geral, nos sentimos culpados, indignos, cheios de remorso. Da mesma forma que a enfermidade física nos avisa da necessidade de buscar a cura quando existe a dor, o senso de culpa, o sentimento de culpa, nos avisa que devemos nos arrepender e retificar o erro que cometemos. No aconselhamento da culpa, é importante aceitar incondicionalmente o aconselhado carregado de culpa, acolhê-lo, estarmos abertos para ajudar, aceitá-lo tal como ele é, significa abrir a porta para a confissão, fortalecer a sua vontade para que ele dê passos em direção à restauração em Deus. O conselheiro deve encorajá-lo a falar livremente acerca da sua culpa, não o condenando, nem o consolando prematuramente, mas dando tempo para que ele reconheça o seu pecado e se arrependa. Ele deve permitir que a pessoa, o aconselhado, confesse o seu pecado. Uma vez tratado o pecado, a culpa desaparece. Tiago 5,16, 1 João 9. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. E o perdão de Deus faz com que a culpa desapareça. A culpa some. O problema não é a culpa, o problema é o pecado que gera a culpa. E a culpa aparece quando nós não confessamos e não abandonamos o pecado. Agora existe a falsa culpa. Quando o problema já foi resolvido e a pessoa continua se sentindo culpada. Nesse caso, o conselheiro deve mostrar que, mediante uma confissão sincera, o perdão de Deus é pleno, é completo, é absoluto e definitivo. Se alguém nos acusa, é o inimigo. E a falsa culpa deve ser abandonada. Eu gosto de um episódio muito interessante, um sonho atribuído a Martinho Lutero. No sonho, o diabo aparece para ele e lhe pergunta: você é Martinho Lutero, doutor Martinho Lutero? O diabo é tão burro que ele precisa perguntar se é você mesmo. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Aí o diabo pergunta: você é o doutor Martinho Lutero? Sim, sou eu. Ah, você está reformando a igreja? Você é o cara, você é bom, não sei o quê. Aí o diabo pega debaixo do braço um pergaminho, abre o pergaminho e começa a ler para Martinho Lutero todos os pecados que ele havia cometido. E quando ele acabou de ler todo o pergaminho, Martinho Lutero perguntou: tem mais? Eles têm, tem mais um aqui, ó. E mostrou todos os pecados de Martinho Lutero. E aí o diabo olha para ele, aquele sorrisão, né? Sarcástico, irônico. E daí, doutor? Martinho Lutero, no seu sonho, pega uma pena, uma tinta vermelha e começa a escrever no pergaminho: mas o sangue de seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado.
E no sonho o diabo pega os seus pergaminhos, enrola, enfim, embaixo do braço e volta para o quinto dos infernos. Sei lá para onde. O perdão de Deus é total, é completo. E as pessoas em sentimento de culpa, elas devem ser apresentadas a esse perdão. Quinta questão que traz desequilíbrio: solidão. A solidão atinge a todos periodicamente. E ela pode persistir por alguns momentos ou nos acompanhar por toda uma vida, por toda uma existência. Sentir-se solitário é tomar consciência de que nos falta um relacionamento, um contato mais significativo com as outras pessoas. Você não precisa estar sozinho para se sentir solitário. Talvez um dos pontos de maior convergência de pessoas no Brasil seja a estação do metrô da Praça da Sé. E um dia eu estava lá no horário de pico, onde os trens estão superlotados, onde milhares de pessoas passam apressadamente, e eu fiquei um pouquinho isolado, tanto quanto o momento e a multidão permitia, e fiquei olhando. Milhares de pessoas, eu não conhecia ninguém, eu não tinha contato com ninguém, eu não tinha com quem conversar. Foi uma observação do momento, eu não estava me sentindo solitário, mas você pode estar solitário no meio da multidão, porque basta você não ter contatos significativos, relevantes, e ter consciência disso. A solidão envolve um sentimento íntimo de vazio, e ela pode se fazer acompanhar de tristeza, de desânimo, de sensação de isolamento, de inquietação, de ansiedade, de saudade, ou por um desejo intenso de ser amado por alguém. As pessoas solitárias geralmente se sentem deixadas de lado, indesejadas ou rejeitadas. Lembra do primeiro problema que tratamos nessa aula? Mesmo quando cercado por outras. Um psicólogo cristão chamado Greg Ellison, ele sugeriu a existência de 3 tipos de solidão: solidão emocional, solidão social e solidão existencial. Solidão emocional envolve a falta ou perda de uma relação psicologicamente íntima com outra pessoa ou com outras pessoas. O indivíduo emocionalmente solitário sente-se muito só, e ele só vai se recuperar, se restabelecer, quando criar novos vínculos e novos relacionamentos profundos e significativos. A solidão social é o sentimento de falta de propósito, de vazio, de ansiedade. O indivíduo sente-se como se estivesse à margem, fora de tudo, sem propósito de vida, sem importância, sem fazer algo relevante. E a solidão existencial refere-se ao sentido de isolamento. E uma coisa, isso afeta principalmente a pessoa que não tem intimidade com Deus, que não se relaciona com Deus, que não tem comunhão com Deus. Nick Cruz, há muitos anos, ele escreveu um livro interessantíssimo chamado Solitário, mas Nunca Sozinho. Quem tem Deus no coração e se relaciona intimamente com Deus, não sente esse tipo de solidão existencial, porque a vida com Deus é uma vida que faz sentido. Porque relacionar-se com Deus traz sentido à existência, à vida. O senso de inutilidade
aquele grande dilema do Eclesiastes: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É só para quem não tem Deus na vida, para quem não tem Deus no coração. É possível que vivamos numa sociedade que produza solidão, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros. A rápida mudança das coisas, a tecnologia moderna desestimulam a intimidade. A tecnologia, a internet joga as pessoas num mundo solitário, onde a grande maioria das relações, dos relacionamentos são meramente virtuais e não satisfazem. Você tem 5.000 pessoas na sua rede social, que é o máximo que a principal rede social, o Facebook, permite, mas você não tem um amigo verdadeiro. Isso é trágico. E ao invés de procurar uma amizade real, a pessoa procura expandir a sua rede de amigos e procura novos relacionamentos, às vezes até imorais, meramente sexuais, e não procura resolver o problema da sua alma solitária, que é a relação com Deus, e boas relações com pessoas reais e não virtuais. Os lares, e às vezes até mesmo a igreja, acabam colaborando para o sentimento de solidão. Chega em casa, não tem tempo de conversar. Aquelas conversas tão salutares, tão necessárias à volta da mesa, depois de um dia de trabalho onde se conversa, onde se compartilha, onde se desabafa. Está um na frente da televisão assistindo novela, está um no computador jogando, está outro no celular, nas redes sociais. Na igreja, se chega na hora de iniciar o culto, se assiste o serviço religioso, quando o pastor está impetrando a bênção, quando o pastor começa lá a falar do amor de Deus Pai, a pessoa está no banco. Quando ele termina falando sobre a comunhão do Espírito Santo, a pessoa já está dentro do carro. Já está indo embora. Por causa do trânsito, por causa da distância, por causa da segurança, por causa do ônibus. Os laços significativos, familiares e eclesiásticos deixaram de existir. Precisamos restaurar isso. Pastores precisam trabalhar na comunhão entre os fiéis, na mutualidade. Precisamos ajudar as pessoas a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus e a forjarem relacionamentos, envolvimentos fortes com outras pessoas, inclusive membros da família, onde deve haver sinceridade, aceitação mútua, respeito pelas peculiaridades de cada um, pelas particularidades de cada um. Solidão tem cura. Há um sexto problema, uma sexta questão que traz desequilíbrio familiar e pessoal: depressão. A depressão tem sido considerada a doença do século, a doença do homem moderno. A depressão tem sido considerada como o sintoma psiquiátrico mais comum, encontrada em caráter temporário na pessoa normal que passou por uma grande decepção, por um grande problema, por uma perda. Mas ela pode se prolongar, se tornar algo permanente ou mais ou menos permanente, de uma longa duração. Antigamente, a depressão era chamada de melancolia, uma tristeza e insatisfação persistente.
Isso é trágico. Os sinais da depressão incluem apatia, tristeza, inércia, torna-se difícil tomar decisões, perda de energia, fadiga, normalmente acompanhada de insônia, de pessimismo, de desesperança, medo, autodesvalorização, vergonha, sentimento de indignidade, de desamparo, perda de interesse no trabalho, perda de interesse pelas atividades sexuais, no caso de casados, perda da espontaneidade, dificuldade de concentração, incapacidade de apreciar acontecimentos ou atividades antes prazerosos e agradáveis, e frequentemente a perda do apetite. Às vezes, apetite desenfreado demais. Ninguém gosta, na verdade, de ter problemas, mas muitas vezes eles podem ser pedagógicos, eles podem ser úteis. E quando a gente não aprende, ele se torna pior. Ele causa prejuízos muito grandes. Eventualmente, as pessoas feridas emocionalmente compreendem os benefícios da situação, conseguem extrair alguma coisa boa daquilo e crescem. Mas quando isso não acontece, normalmente vem a depressão. As pessoas começam a odiar o que estão fazendo e com o tempo acabam odiando quem lhe feriu e odiando a si próprias. E isso produz maior depressão. Depressão tem cura. Depressão não é possessão demoníaca. Depressão não é falta de fé. Depressão tem cura. O deprimido precisa ser ajudado. Precisa ser acompanhado. Não pode ser deixado sozinho, abandonado à sua própria sorte. E um conselheiro eficaz, ele há de olhar para a situação com muita seriedade, com muito amor, e dependendo da graça de Deus, da orientação de Deus, ajudar a pessoa em depressão a superar e a tornar-se uma pessoa emocional, espiritual e socialmente saudável. Não minimize o problema, não menospreze, não ache que isso é bobagem e vai passar. Olhe com seriedade, para não lamentar depois. Mas ajude, ampare, esteja ao lado. Além desses problemas, dessas questões ligeiramente abordadas aqui, outros tantos problemas provocam desequilíbrios emocionais, psíquicos nas pessoas, levando-as muitas vezes a doenças psicossomáticas de profunda gravidade, a depressão profunda e às vezes até o suicídio. É necessário que o conselheiro cristão, com a ajuda do Espírito Santo, com sabedoria dada por Deus e pela palavra, resolva servir e ajudar as pessoas a superarem as suas crises. A Bíblia Sagrada, com certeza, é a fonte de Deus para que os conselheiros cristãos possam buscar nela conhecimentos divinos para serem aplicados na vida e na recuperação das pessoas que precisam de ajuda. Conheça a palavra, viva a palavra, use a palavra, seja cheio do Espírito Santo e decida ser um instrumento de Deus para a ajuda daqueles que sofrem. E seja você, pastor,
líder cristão, um conselheiro capaz e eficiente, um instrumento usado por Deus para a glória do seu nome. Em nome de Jesus.